Os Tesouros de Davi, Salmo 2. Título: Não estaremos errando em nossas considerações sobre este salmo magnífico se o chamarmos Salmo do Príncipe Messias. Apresenta-nos em visão impressionante a agitação dos povos contra o ungido do Senhor. O propósito firme de Deus exalta o seu Filho e o reino sublime desse Filho sobre todos os inimigos. Leiamos com os olhos da fé, vendo como em espelho o triunfo final de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todos os inimigos. O Lord faz as seguintes observações sobre este salmo: o estabelecimento de Davi no trono, apesar da oposição levantada pelos inimigos, é o tema do salmo. Davi sustenta um caráter duplo, um literal e outro alegórico. Se lermos o salmo do princípio ao fim, primeiro tendo em vista o Davi literal, o significado fica óbvio e se coloca acima de disputa pela história sagrada. Há indubitavelmente um brilho incomum na expressão e sublimidade das figuras, e o estilo é exagerado de vez em quando, como se de propósito quisesse sugerir e conduzir-nos à contemplação de temas mais altos e mais importantes que estão ocultos. Em conformidade com esta admoestação, se fizermos outra pesquisa do Salmo em relação à pessoa e interesses do Davi espiritual, uma nobre série de eventos imediatamente vem à vista, e o significado fica mais óbvio, como também mais elevado. A coloração, que pode ser muito forte e brilhante para o rei de Israel, já não é quando colocada sobre o seu antítipo. Depois de considerarmos atentamente os assuntos em separado, examinemos em conjunto e veremos a plena beleza e majestade deste poema extremamente encantador. Percebemos os dois sentidos muito distintos ao mesmo tempo em que cooperam em perfeita harmonia e mantêm semelhança maravilhosa em toda característica e aspecto, enquanto a analogia entre eles é preservada com toda exatidão, que a cópia pode passar pelo original. Nova luz é lançada continuamente nas escolhas das palavras. Novo peso e dignidade são dados aos sentimentos, até que pouco a pouco, subindo das coisas de baixo para as coisas de cima, dos assuntos humanos para os assuntos divinos, sustentam o grande tema importante e finalmente o colocam nas alturas e brilho dos céus. Divisão do Salmo 2. Entendemos melhor este salmo se o virmos como um quadro de 4 partes. As nações se amotinam, versículo 1, versículo 2 e 3. O Senhor dos céus zomba das nações, versículo 4 a 6. O Filho proclama o decreto, versículo 7 a 9. E o conselho dado aos reis para obedecer ao ungido do Senhor, versículo 10 ao 12. Esta divisão nos é sugerida pela lógica e também nos é garantida pela forma poética do salmo, que naturalmente se divide em 4 estrofes de 3 versículos cada. Exposição do versículo 1, versículo 2 e 3. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, versículo 3, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Exposição do versículo 1. Charles Spurgeon. Temos neste primeiro 3 versículos
a descrição do ódio da natureza humana contra o Cristo de Deus. Não é necessário melhor comentário sobre esse trecho do que a canção apostólica registrada em Atos, capítulo 4, versículos 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas a Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. O salmo começa abruptamente com uma pergunta irada, e não é para menos que a visão de criaturas armadas pronta para batalhar contra o seu Deus pasmasse a mente do salmista. Vemos as nações se amotinando, o mar rugindo, lançando-se de um lado para o outro, em onda das revoltosas, como o oceano em meio à tempestade, e notamos os povos imaginando em seus corações coisas vãs contra Deus, onde há grande amotinação, há também loucura, e nesse caso a loucura é extrema. Note que a comoção não foi causada pelos povos, mas são os líderes que fomentam a rebelião. Exposição, Charles Spurgeon, versículo 2. Os reis da terra se levantam com determinada intenção de prejudicar. Eles se põem em formação opositora contra Deus. Não se tratava de amotinação temporária, mas de ódio entranhado, porque eles se levantam resolutamente para resistir o príncipe da paz. Os príncipes juntamente se mancomunam, empreendem a guerra astuciosamente, não com afobação imprudente, mas com deliberação. Serve-se de todas as aptidões que o ofício oferece. Como Faraó clamam, usemos sabiamente para com ele. Êxodo capítulo 1, versículo 10. Que os homens fossem a metade cuidadosos no serviço de Deus para servi-lo sabiamente, como os inimigos são para atacar o seu reino astuciosamente. Os pecadores são habilidosos nesse empreendimento, ao passo que os santos são obtusos. Versículo 3, exposição Charles Spurgeon. Mas o que estão dizendo? Qual o significado desta comoção? Rompamos as suas ataduras, em outras palavras, sejamos livres para cometer toda sorte de abominações, sejamos nós os nossos próprios deuses, livremos de toda a restrição. Juntando descaradamente pela proposição traiçoeira de rebelião, acrescentam: sacudamos, como se fosse em questão fácil, lancemos rápido e descuidadosamente de nós as suas cordas. Que? Vocês, reis, pensam que são Sansão? Acha que os bandos da onipotência não passam de vermes frescos diante de vocês? Vocês sonham, fazem em pedaços e destroem os mandatos de Deus, os decretos do Altíssimo, como se não passassem de estopa. E chegam a dizer: sacudamos de nós as suas cordas. Sim, a monarca que disseram isso, e ainda há rebeldes assentados em tronos. Por mais insensato que seja a decisão de amotinar-se contra Deus, trata-se de algo em que o homem tem persistido desde a criação e continua até hoje. O reinado glorioso de Jesus nos últimos dias não se consumirá até que uma luta terrível convulsione as nações. A sua vinda será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Malaquias 3:2. Aquele dia vem ardendo como usurpador. Os conflitos terríveis dos últimos dias ilustrarão o amor que ao mundo tem pelo pecado e o poder que o Senhor tem em dar o reino ao seu ungido. Para o pescoço, pelo pecado, e o poder que o Senhor tem em dar o reino do seu ungido. Para o pescoço ímpio, o jugo de Cristo é intolerável, mas para o pecador salvo é suave e leve. Podemos nos julgar por este critério: amemos esse jugo ou desejamos lançá-los para longe de nós? Os tesouros de Davi.